o Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru, da qual eu tenho a honra de pertencer enquanto membro e integrante da Comissão de História, Cultura e Religião do Conselho, nós não poderíamos deixar de compartilhar com a população bauruense as nossas reflexões, as nossas indagações sobre essa importante data para o movimento negro do Brasil como um todo e também para a classe trabalhadora do nosso país. Dos 511 anos de história brasileira, mais de 350 passaram-se sobre a escravidão dos povos negros africanos. O Brasil foi uma das primeiras colônias europeias na América a instituir a escravidão, assim como foi o último país do mundo a aboli-la. Essa abolição foi consumada em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela regente do Império, a princesa Isabel de Bragança. Os anos de 1887 e 1888 podem ser considerados como os anos da Revolução Abolicionista no Brasil. Sim, o termo revolução pode ser empregado aqui, porque o sentido e a essência da Lei Áurea reside no primeiro grande movimento de massa do Brasil moderno, promovido sobretudo pelos trabalhadores escravizados, ex-escravos, trabalhadores livres, intelectuais, políticos liberais e segmentos da classe média. Refletir sobre o 13 de maio é lembrar principalmente a heróica luta pelo fim da escravidão. É lembrar o protagonismo dos escravos na revolucionária luta pela liberdade civil em nosso país. A escravidão, ela integra a memória histórica da classe trabalhadora e da classe oprimida do país. Em 1888, nós podemos colocar essa data na sala de triunfos da classe trabalhadora contra a sede de opressão das classes dominantes. A Revolução Abolicionista ela foi vitoriosa. Ela pôs fim ao escravismo brasileiro e, de certa forma, a todo um modo de produção colonial montado sobre a égide do trabalho forçado, da opressão, do castigo físico e mental, das correntes que não prendiam apenas os punhos, mas também sonhos e esperanças de milhares de mulheres, crianças, jovens e idosos que naquele momento estavam registrados não como pessoas, mas como coisas. Portanto, a Revolução Abolicionista e seu significado, ela não deve ser ignorada, pois ignorar essa data é ignorar o fato de que em 2/3 da nossa história houve a profunda luta de classes no país entre escravizadores contra trabalhadores escravizados, tendo esses últimos alcançado sua vitória configuradas na assinatura da Lei Áurea. Estudos históricos, sociológicos recentes mostram documentalmente que as insurreições de escravos nas plantações, sobretudo nas plantações de café, nos últimos anos do cativeiro foram inúmeras. Formas de resistência como a queimada inteira de pomares, o abandono maciço de fazendas, o assassinato de capitães do mato e senhores de escravos, mostram que a classe trabalhadora escrava naquele momento estava unida em pró da conquista da liberdade civil. E o mais grandioso de tudo, essas revoltas, elas exigiam a liberdade civil, que era naquele momento a condição fundamental para estabelecer relações contratuais de trabalho. A ação de grupos pró-abolição, como o grupo dos Caifazes, formados em grande parte por trabalhadores livres, profissionais liberais, negros e não negros, ali você tinha mulatos, pardos, brancos, que agiam no interior paulista, libertando escravos de plantações. Como não considerar a ação dos ferroviários da São Paulo Railways, que escondiam escravos fugitivos dentro dos vagões de carga e os levavam para Santos, onde eles adquiriam a liberdade. Como também não considerar a ação dos jangadeiros do Ceará,
que não embarcavam escravos libertos para que eles não viessem para o Sudeste serem escravizados. Como também não considerar a ação dos gráficos paulistas que se recusavam a montar peças publicitárias de escravistas procurando escravos fugitivos. E diversas outras inúmeras ações do povo brasileiro naquele instante, unido contra a escravidão no país. Todas essas heróicas ações de negros e não negros integram, pois, a revolução social vitoriosa no Brasil, que foi o processo de abolição. O movimento abolicionista trouxe conquistas importantes, como os direitos civis, concedidos a pelo menos 700 mil seres humanos registrados até então como escravos. Em 13 de maio de 1888, foi suprimida a distinção entre trabalhadores livres e escravizados. Essa conquista social de nosso passado, ainda que parcial, possibilita-nos conquistas mais substanciais do nosso presente. Os trabalhadores escravizados, quando deixaram suas senzalas para pôr fim à escravidão em 1888, também apontaram para nós qual caminho deveríamos tomar nos dias atuais. Que só a luta muda a vida, só a organização é que é capaz de prover para a classe trabalhadora o atendimento mínimo de suas conquistas, de suas necessidades. O Conselho Municipal da Comunidade Negra, de acordo com suas premissas estatutárias, traz hoje essa reflexão para a sociedade bauruense, no qual é o trabalho educativo do Conselho junto à população. E para encerrar essa nossa reflexão, deixo aqui um pequeno verso sobre liberdade, composto pela grande poetisa Cecília Meirelles. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Muito obrigado a todos, boa tarde, bom trabalho.